Fala pessoal, tudo bom? Marco aqui, desenvolvedor de sistemas, de volta mais uma vez para a nossa segunda aula de assinatura digital. Na verdade, essa aula a gente vai focar mais no certificado digital. A assinatura digital é uma das etapas. Naquela aula lá, a gente falou da assinatura e falou do certificado mais focado na assinatura. Nessa aula a gente vai tentar focar um pouco mais no certificado digital, que ele abrange também a assinatura digital, certo? Antes da gente começar a falar, a gente tem que entender como é que funciona a estrutura da certificação digital. Vou pedir para vocês para prestarem bem atenção aqui nesse fluxo. Então, a assinatura digital, ela tem alguns agentes. Como é que ela funciona? A gente vai ter lá o ICP Brasil, que é a infraestrutura de chave pública, que ela é a autoridade principal e ela define as regras e políticas para a emissão do certificado. Então, é o ICP que define, que cria as leis, as regras para a criação da chave. E aí, abaixo dele, ele vai dar autorização a várias autoridades certificadoras. A autoridade certificadora, ela é autorizada pela autoridade raiz. Essa aqui é a raiz, a gente chama essa aqui de autoridade raiz, que é o ICP. E essa aqui são autoridades certificadoras que elas são autorizadas a emitir o certificado digital. Aí a gente vai ter, por exemplo, o Serasa, a Caixa Econômica Federal, Serasa, CertSign. A gente vai ter empresas tanto públicas quanto privadas, que elas vão estar nesse momento aqui, e elas vão ser autorizadas pelo ICP, que é a autoridade principal, a fazer esse registro. E a gente tem a autoridade de registro, que são as empresas que vão receber o usuário. Quando você quer tirar uma certificação digital, você procura uma entidade de registro. Por exemplo, você vai procurar ali, você é um advogado e você precisa ter acesso a um certificado digital para poder ter acesso ao sistema do tribunal, para poder olhar ali as petições e os documentos que você dá entrada. Você precisa de um token de acesso de assinatura digital. Você vai procurar a OAB. A OAB ela não emite registros, ou seja, ela não está aqui. A OAB está aqui, ela vai receber seus documentos, vai receber as informações referentes à sua necessidade de criar uma assinatura digital para entrar no sistema dos tribunais, e aí ela vai passar essa documentação para a autoridade que vai fazer o registro, aí da sua assinatura digital, entendeu? Então a gente tem basicamente três agentes. A gente tem a autoridade que faz o registro, a gente tem a autoridade que cria o certificado e a gente tem a autoridade raiz que gerencia os servidores, os sistemas, as aplicações de tudo isso. Então essa parte é muito importante da gente entender. Outra parte bem importante da gente entender no início é a diferença de criptografia para a certificação digital. Na criptografia, o que eu quero? Eu quero mandar uma mensagem para esse cara sem que nenhuma outra pessoa entenda ou capture a mensagem no meio do caminho. Então o que eu vou fazer? Esse cara aqui, ele tem duas chaves, uma privada e uma pública. Ele vai dar a chave pública para esse cara aqui. Esse cara vai mandar a mensagem fechando ela com a chave pública desse receptor aqui. E quando a mensagem chegar, ele vai abrir com a chave privada dele. Então esse cara, repetindo, esse cara tem duas chaves, ele compartilha a chave pública e aí qualquer pessoa que for mandar a mensagem para ele vai utilizar a chave pública do destinatário, que é ele mesmo, e ele vai usar a chave privada dele, ou seja, a chave privada nunca circula. Ele cria as duas e só compartilha a pública. Já no certificado digital é um pouco diferente. Quando esse cara chega aqui, a autoridade certificadora ela vai emitir duas chaves, uma pública e uma privada. Então, quando esse cara aqui quiser assinar um documento, ele vai utilizar a chave privada dele e aí vai enviar esse documento e dentro do sistema criado aqui, as empresas vão ter acesso à chave pública dele e vão confrontar. Confrontou a chave, dando ok, ele está certificado, ou seja, as informações são dele mesmo, é ele mesmo, tudo confere a ele. É ele que está dentro do sistema, entendeu? Essa grande diferença entre criptografia e certificado digital cai bastante. Em quem vai enviar assina com a pública do destinatário e o destinatário abre com a privada dele mesmo, isso na criptografia. No certificado digital,
eu vou assinar, ou seja, eu preciso comprovar que eu sou eu mesmo, então eu vou assinar com a minha chave privada e dentro do sistema as entidades vão abrir com a minha chave pública. É importante que você entenda isso. E a hash nada mais é do que eu vou enviar o documento, aí eu passo a assinatura hash, ela vai gerar um código, e aí se esse documento ele chega lá do outro lado, esse documento ele é enviado, e quando ele chega lá do outro lado, que vão abrir o documento, ele tem um texto diferente, quando ele gerar a hash desse documento, ele vai dar uma hash diferente dessa. E aí o sistema vai detectar que foi manipulado. Se a hash não deu igual, basta eu colocar uma vírgula no documento que o código hash sai diferente. Então, eu gerei a hash, o documento vai junto com a hash, chegou do outro lado, a pessoa gerou a hash novamente e viu que a hash gerada aqui é diferente da hash gerada aqui, o documento ele não é válido porque ele foi interceptado e modificado no meio do caminho, beleza? Isso é a hash, que é uma das etapas da assinatura digital que é gerada no certificado digital. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Com relação aos métodos de criptografia de chave pública, considere a afirmativa a seguir. Cada participante em um sistema de chave público possui um par de chave, um público e outro privado. Cada participante em um sistema de chave pública possui um par de chaves, uma pública e outra privada. Correto. No sistema de criptografia de chave pública, assimétrica, né, cada um tem a sua chave pública e a sua chave privada. Vai diferenciar o uso, como eu já expliquei, se for criptografia ou se for certificado e assinatura digital. Qualquer participante pode criptografar e descriptografar uma mensagem usando a própria chave privada. Qualquer participante pode criptografar e descriptografar uma mensagem. Não. No certificado digital, eu uso a sua chave pública. Na criptografia, eu vou enviar uma mensagem para você e essa mensagem tem que ser um segredo. Eu utilizo a sua chave pública e você utiliza a sua chave privada para abrir. Então aqui está incorreto. Então o 2 está incorreto. Então por enquanto 1 correto, 2 incorreto. 3. Quando o participante P1 envia uma mensagem criptografada para P2, é preciso que P2 conheça a chave privada de P1. Quando o participante P1... eu preciso conhecer a chave pública dele. Mais uma vez repetindo, eu vou enviar uma mensagem para você, você criou duas chaves, você ficou com a sua chave privada e você me deu a sua chave pública. E aí eu vou enviar uma mensagem para você, eu preciso criptografar essa mensagem, então eu preciso conhecer a sua chave pública. Então é isso. Ninguém deve conhecer a chave privada do outro. A chave privada, o próprio nome já está dizendo, ela é privada, só eu conheço. Se for na assinatura digital, na certificação, eu vou assinar com a minha chave privada para te enviar. Eu preciso, na certificação digital e na assinatura digital, eu preciso provar que eu sou eu, para poder acessar aquele sistema ou ter acesso àquele documento. Então, se eu preciso provar que eu sou eu vou assinar com a minha chave privada. Já na criptografia, eu preciso enviar uma mensagem para você e essa mensagem só você pode abrir. Então, eu vou enviar com a sua chave pública e você vai abrir com a sua chave privada. Então, teoricamente, até agora, só um está correto, né? Então, um correto. Tem mais alguma outra questão? Não, então é só um correto. Vamos ver aqui. Ok. Próxima questão. Em aplicações que utilizam certificado digital no padrão ICP, é muito importante estabelecer a validade de um certificado digital. Sobre o tema, analise as seguintes afirmações. Qualquer certificado do ICP Brasil contém todas as informações necessárias para verificar sua validação, não necessário quaisquer artefatos externos. Além da certificação, o que a autoridade certificadora tem? Ela tem uma lista com todos os certificados que são válidos. Então, como ele pergunta aqui, qualquer certificado contém todas as informações em si mesmo. Não, eu preciso rodar esse certificado dentro de um banco de dados da autoridade certificadora para poder conferir se esse certificado ainda está válido. Existem certificados que valem 1 e existem certificados que valem 3 anos. Então, se esse certificado foi revogado, ele não é válido.
Ele pode ser desvalidado dentro desse período, caso haja alguma denúncia, caso o próprio usuário perceba alguma anomalia, ele pode pedir para ser revogado e fazer um outro. Então, como ele diz aqui que a assinatura por si só, ela já se valida, sem precisar de nenhuma outra estrutura, não. A gente precisa de uma estrutura que é um banco de dados de todas as assinaturas que estão válidas, que é a chamada de lista de certificados revogados. A próxima, o 2, né? Então, o 1 está errado. O 2. A autoridade certificadora publica informações periódicas atualizadas sobre a validade de certificação. Bem, é exatamente isso. A autoridade raiz, ela vai criar a estrutura de servidores, de banco de dados e de sistemas. A autoridade certificadora, que é aquela que fica abaixo dela, que vai receber os documentos da autoridade que fez o seu cadastro, ela é responsável por manter essa base de dados, que é exatamente o que eu falei na pergunta acima, a base de dados que vai verificar se se a sua assinatura ela foi revogada ou não. Então ela mantém essa lista. Então a 2, correto. 3. Um dos critérios sobre a validade do certificado é seu período. Um dos critérios da validade do certificado é o seu período de validade, composto por duas datas, a data inicial e a data final. Exato. Todo certificado digital tem uma data que ela começa a vigorar e tem uma data de expiração. Beleza. Então a gente tem até agora o 1 errado, o 2 certo e o 3 certo. 4. Uma etapa da validação é a conferência da validade de toda a cadeia de verificação, partindo da autoridade raiz, passando pela autoridade certificadora até o certificado final. Uma etapa da validade é a conferência da validação de toda a cadeia, certificado. Exatamente. O certificado ele só vai ser validado se toda a cadeia der ok, ou seja, se as informações contidas na autoridade registro, na autoridade certificadora, baterem com a autoridade raiz, baterem com a lista lá das assinaturas e dos certificados que estão ativos, que não estão revogados. Então, uma etapa de validação é a conferência da validação em diversas etapas para não ter incongruência. Todos os dados de validação precisam estar ok em todas as entidades. Isso é feito lá automaticamente no momento da validação da sua certificação, quando você vai fazer o acesso, né? Então, basicamente, a gente tem o que? A gente tem apenas a 1 errada. Todas estão corretas, 1 e 3 estão corretas, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então, acho que é aqui. Show de bola. Próxima questão. Um órgão público pode exercer o papel de autoridade certificadora. Autoridade certificadora. Um órgão público pode. A gente tem Receita Federal, a gente tem alguns tribunais que são autoridade certificadora. Beleza, correto. Próxima questão. A autoridade certificadora é uma entidade responsável por validar a identidade de um usuário em uma infraestrutura de chave pública do ICP. A autoridade certificadora, a gente tem a autoridade de registro que vai receber os seus documentos. Sempre quando você for pensar, você pensa, por exemplo, nesse exemplo que eu vou dar, que foi o exemplo com o qual eu consegui decorar mais fácil. Você tem lá o advogado se formou, pegou a OAB, ele precisa ter acesso ao sistema do tribunal para poder verificar as suas petições. O que ele vai fazer? Ele vai na OAB, a OAB vai pegar os documentos dele. Então ali a OAB está funcionando como uma autoridade certificadora? Não. Ela é uma autoridade que vai pegar os dados, então ela vai fazer o registro. Registrou ali as informações dentro de um sistema, esse registro vai para a autoridade que vai fazer a certificação. Se eu não me engano, a autoridade que faz a certificação da OAB é o SERPRO. Então, foi para o SERPRO, lá no SERPRO vai ser gerado as chaves do advogado. Então, a autoridade certificadora, ou seja, nessa cadeia, o SERPRO, né, ele é a entidade responsável por validar a identidade. Então, exatamente, quem faz a guarda e o cadastro do usuário é a autoridade de registro, quem faz o controle de toda a infraestrutura de sistema para tudo funcionar é a autoridade raiz, e quem faz a validação de tudo, de todos os dados do usuário, é a autoridade certificadora. Correto.
Próxima questão. Responda e comente. Leia o fragmento a seguir. X509 é um padrão importante porque a estrutura de certificado e os protocolos de autenticação definidos nele são utilizados em diversos contextos. O núcleo do esquema X.509 é um certificado associado a cada usuário. Esse certificado de usuário são considerados como sendo criados por uma autoridade, alguma coisa, né? Confiável e colocado no diretório pela CA ou pelo usuário. O próprio não é responsável pela criação das chaves públicas ou pela função de certificação. Então vamos lá. Aqui o primeiro que está fácil é quem cria, né? Aqui. Alguma autoridade certificadora confiável é colocada no diretório. Então, aqui a gente tem autoridade certificadora. O segundo, a gente tem instituição não, empresa não, autoridade certificadora pode ser esse, autarquia não. Então, por enquanto, a gente sabe que esse aqui é o certo. Então, o próprio. Vamos lá. A certificação de transparência digital, não existe nenhuma certificação de transparência digital. E existe certificação de chave pública. A certificação de chave pública associada a um usuário. Essa certificação do usuário são consideradas como sendo criadas por alguma autoridade certificadora confiável e colocada no diretório pela CA ou pelo usuário. O próprio administrador, servidor de diretório. O próprio servidor de diretório não é responsável pela criação. O servidor de diretório é onde fica guardado o registro das chaves. Realmente, ele não é responsável pela criação das chaves. Quem é responsável pelo servidor de diretório é o servidor que guarda as informações da chave. Ele não é responsável por criar. Quem é responsável por criar é a autoridade certificadora. Então, aqui a gente tem a resposta correta aqui. Então é isso, pessoal. Mais algumas perguntinhas aí de assinatura digital e certificado digital. Vou preparar aqui mais algum material e aí a gente vem de novo com o próximo vídeo, tá certo? Um abraço aí para vocês.